estou conseguindo fixar o comentário, pessoal. Socorro. Boa noite, bem-vindos a mais uma live KLD. Hoje a gente vai falar sobre o nosso queridinho, o Mantos. Enquanto eu vou esperando o pessoal entrar, vou dando alguns recadinhos para vocês. Eu fixei ali o comentário, então o tema de hoje, Mantos Terapia. Vamos falar tanto do facial quanto do corporal. A gente recebeu algumas dúvidas, então eu queria agradecer o pessoal que interagiu e mandou algumas perguntas. Eu vou tentar responder todas aqui no final da live. Tá vendo, pessoal, um aviãozinho aqui embaixo, ó, no celular de vocês? Clica nesse aviãozinho, manda a live para suas amigas, para os seus amigos, para todo mundo vir assistir com a gente. E do lado do aviãozinho, do lado meu esquerdo aqui, ó, direito de vocês, tem também uma caixinha com uma interrogação, que são as perguntas. Quem não fez a pergunta lá no Stories antes desse momento que a live começou, pode deixar a sua perguntinha aqui na caixinha agora. Como eu falei, prometo, vou tentar responder todas as perguntas que enviaram, tá? Então no final da live a gente começa a responder, eu vou tentar responder todas, tá? Quem eu não responder a pergunta ou quem mandar o comentário agora e a pergunta às vezes vai subindo, não vai dando tempo de eu ver tudo, tá? Não tem problema. Pode repetir a pergunta lá no direct depois, eu respondo depois da live sem problema nenhum, tá? Eu vou mostrando ele aqui, ó, tá? Enquanto o pessoal tá entrando, vou mostrar pra vocês o aplicador facial e o aplicador corporal, ambos com 3 cristalzinhos de ultrassom. Então aqui, olha que delicado, o aplicador facial com uma era bem reduzida e uma potência bem reduzida também pra gente conseguir trabalhar a área facial. E o corporal, esse Mantos Start que tenho aqui em minhas mãos, é a 3ª geração do nosso equipamento Mantos. Eu vou contar para vocês a história dele. Muitos de vocês já conhecem, talvez a maioria, né, já conheça o Mantos e a história dele. Eu acho assim super fascinante contar para vocês que o Mantos ele foi um divisor de águas para nós, né, na entrada desses equipamentos de eletroterapia brasileiros mais tecnológicos, né? A gente só tinha ultrassom, a corrente Russo e o ultrassom, na verdade eram os equipamentos que a gente tinha de estética, para trabalhar na estética, numa estética que estava começando ali em meados de 2002, 2003 mais ou menos. E a gente tinha um ultrassom emprestado da fisioterapia, né, que era um ultrassom de um único cristal, de uma era ali de 5 centímetros, né, um cristalzinho só, aqui ó, do Mantos. Imagina a gente trabalhando um glúteo, um abdômen, uma área grande com um cristal, né, uma potência de 10, de 15 watts no máximo. Então a gente demorava mais ou menos 1 hora para fazer o corpo todo. Foi aí que a KLD inventou, né, o grande pesquisador, o grande, o cara que teve a sacada, gente, de inventar isso, foi o Glauco, tá? O engenheiro fundador da KLD, junto com essa equipe brilhante da KLD, porque não é só um, são vários, né? Nós temos uma equipe grande lá na KLD de gente muito inteligente e cada um fez a sua parte para executar essa ideia do Glauco, que foi colocar 3 cristais de ultrassom num único aplicador e uma corrente elétrica estereodinâmica tridimensional que imita o sistema linfático. Ela imita o trabalho
do sistema linfático em 2 momentos. No primeiro momento, ele vai fazer uma ativação daqueles vasinhos menores, aqueles vasos que a gente chama de capilar linfático, aquele bem fininho, da espessura quase de um fio de cabelo mesmo. E depois, no segundo momento, a gente tem o trabalho no sistema linfático um pouquinho mais profundo, dependendo do local onde a gente trabalha, até a camada muscular, que é por onde esses vasos linfáticos se enraizam depois da pele, né? Eles vão para o meio do músculo, são os vasos coletores. Esses vasos a nossa drenagem linfática manual já não alcança. Então o Mantos faz isso com muita perfeição. Imagina que lá em 2003 não tinha Google, assim, né? Malemar tinha o Google pra gente pesquisar. Hoje a gente tem. Vocês derem um Google aí, vocês vão achar vários estudos científicos e não científicos falando sobre o Mantos, tá? E a fama do Mantos percorreu os oceanos, ela não ficou só no Brasil, tá? O Mantos foi para os 4 cantos do mundo, e então todo mundo conhece o Mantos virou tratamento, virou nome de tratamento. A gente ia na clínica, aí tava lá, tratamentos faciais, tratamentos injetáveis, Mantos, então aí que veio esse nome Mantos Terapia, tá? Que foi um nome de tratamento. As clientes chegavam na clínica pedindo Mantos, e até hoje isso acontece, né? Quem tem o Mantos, quem teve todos os Mantos também até hoje, até o Mantos Start, sabe que isso é muito verdade. E como tudo que é famoso também, às vezes gera muita dúvida. Mesmo quem já trabalha com Mantos tem muita dúvida, porque ele é um equipamento que tem muito recurso, tá? Nós temos o ultrassom e as correntes elétricas, que eu acabei de explicar um pouquinho aqui para vocês. O ultrassom faz todo esse trabalho na pele, na gordura, na celulite, em pós-operatório, adicionado à corrente estereodinâmica. Mas aqui na programação do Mantos, a gente tem mais de 80 registros de protocolos já prontos, que combinam outras correntes elétricas. A gente pode usar a corrente elétrica junto com o aplicador e a gente pode usar esse cabo aqui, pessoal, ó, tá? A gente pode usar, ó, o Mantos ali. A gente pode usar esse cabo aqui, que tem 3 canais, onde a gente pode usar só a corrente elétrica. Então, quais correntes a gente tem, Bianca? Ó, nós temos várias. A gente tem corrente russa, corrente BMAC, que é uma corrente, tipo uma corrente russa também de fortalecimento, estímulo sensorial, fortalecimento muscular, faz drenagem sequencial. Microcorrentes, nós temos corrente de eletrolipólise, tanto com agulhas como com os eletrodos transcutâneo. E temos também o aplicador e outras correntes elétricas utilizadas para fazer uma eletroporação, uma ionização. Então, nós temos também a combinação da fonoforese e da iontoforese, ao mesmo tempo aqui, ó, tá? Simultaneamente, fazendo esses 2 tipos de terapia combinada. Aí no facial a gente consegue fazer também, tá? Esses 2 tipos de terapia combinada. Lembrando, pessoal, que terapia combinada não é terapia misturada, tá? Então, se eu pegar um aplicador de ultrassom de um equipamento e as correntes elétricas de outro e ligar eles ao mesmo tempo, não são terapia combinada. Terapia combinada é quando o feixe ultrassônico ele é emitido junto com a corrente elétrica aqui, ó, do mesmo aplicador. Se a gente ligar o Mantos agora aqui, ó, a gente vai saber que o ultrassom e as correntes elétricas estão ligadas de forma simultânea. Se a gente pudesse enxergar essa tecnologia, se a gente pudesse ver as correntes elétricas, o ultrassom, a gente ia ver um feixe único de corrente elétrica e de ultrassom. Essas energias, elas se combinam, elas formam um feixe único, que vai fazer com que a corrente e o ultrassom atinjam profundidade maior, né? A gente gosta desse termo potencializa, porque é verdade, é o que eles fazem, tá? Quando eles são tecnologicamente unidos para funcionarem juntos, eles vão potencializar a ação um do outro, trabalhar em sincronia, em sinergia e oferecer mais para você, mais para sua pele, mais para o cliente, mais resultado em menos tempo, porque a gente tem mais gente trabalhando aqui, né? Nós temos aqui uma somatória de 57 watts reais totais, tá? No aplicador facial nós temos 6 watts,
Outra grande função que o mantos faz, que eu acho que é uma função única, mais uma função única que ele tem aqui exclusiva, é que a gente pode fazer o ultrassom funcionar junto com a corrente elétrica, mas em lugares diferentes. Então, de repente, eu quero trabalhar só o ultrassom sem a corrente no abdômen de uma cliente e as correntes elétricas, corrente russa para fortalecimento, por exemplo, na coxa, e depois a gente inverte. É possível trabalhar aqui no modo independentes. Então, o mantos vai ter esses modos independentes da corrente, do ultrassom. Esse modo independente que o ultrassom trabalha num local e a corrente no outro ao mesmo tempo. E a terapia combinada, que é o grande diferencial e a tecnologia dele, tá? Bom, o facial, deixa eu colocar aqui, falar um pouquinho mais do facial para vocês, ó. O aplicador facial, a gente aqui no Brasil não tinha muito costume de usar ultrassom na face, né? Mas fora do Brasil, as clínicas de estética já utilizam faz tempo esse ultrassom. E o ultrassom com cristal de 3 MHz, tá? É o mesmo que nós temos aqui, cristal de 3 MHz para atingir a pele. A gente pode combinar as correntes elétricas ou não, podemos usar só o ultrassom também. E a gente pode trabalhar papada, gordura localizada, a gente pode estimular e recrutar essas fibras finas de colágeno, que são as fibras de colágeno tipo 1. A gente tem vários tipos de colágeno. Então, quando esse colágeno mais fraquinho, que é o que a gente popularmente chama de fibra fina de colágeno, é o que a gente consegue estimular com esse cristal de 3 mega aqui, tá? Nessa região da face, se a gente tiver ela bem preenchida, a gente não passa ultrassom aqui de 3 mega, tá? Mas com essa potência de 6 watts, é bem baixinha. Então, é possível, de repente, a gente fazer uma fonoforese nessa região, em toda essa região, até na testa é possível a gente trabalhar com esse ultrassom. No corporal é possível também? Possível também, a gente pode trabalhar numa pequena área, de repente numa área de pós-operatório, numa área onde foi feita uma punção, onde ficou de repente uma cicatriz pequena e a gente quer estimular com o efeito tixotrópico, que é aquele efeito de aumentar a extensibilidade do colágeno, deixar aquele tecido cicatricial mais molinho, para depois manipular, passar uma vacoterapia, fazer outra eletroterapia ou mesmo uma terapia manual, tá? Então é possível usar no corporal, embora ele tenha sido desenvolvido mesmo para face. E as correntes elétricas? As correntes elétricas, nós temos três canais, tá? Dá pra gente trabalhar bastante áreas do corpo. Os eletrodos, as garrinhas de jacarés, caso a gente quiser usar com agulha, tudo isso acompanha o equipamento, e os acessórios também, para usar as correntes polarizadas, os eletrodos de silicone e carbono também, vem as faixas elásticas, tudo acompanha o seu equipamento, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se alguém mandou algum comentário. Só um momento. Em todos os equipamentos mantos, ó, já começaram as perguntas. Eu vou respondendo algumas perguntas para vocês agora, porque tem bastante gente perguntando, né, pessoal? Vamos lá. Ó, em todas as gerações do mantos, não tem todas essas funções não, tá? O mantos primeira geração, ele tem um pouquinho menos de potência, ele tinha uma potência ali de 45 watts, uma era então um pouquinho menor em cada cristal ali, e ele combinava somente as correntes estereodinâmicas. Então a gente tinha também 3 canais de correntes, mas elas emitiam só as correntes estereodinâmicas, então era possível fazer só relaxamento ou uma analgesia pré-procedimento invasivo, ou na verdade você podia usar também para fazer um relaxamento pós-sessão, enfim, usar a criatividade aí para combinar essa corrente estereodinâmica. O manto segunda geração ele só remodelou
ficou um pouco mais moderno, o software ficou mais amigável, mais fácil de manusear, porque em 2003 a gente manuseava o aplicador com uma mão, né, esse aplicador grande, e com o mouse a gente selecionava as outras funções na tela do computador. Então a segunda geração, o mouse veio embutido aqui no aplicador, como é nessa versão também, tá? Mas só o Mantus Start é que veio com esse aplicador facial, e foi uma solicitação dos Mantus Lovers aí, solicitaram muito um aparelho de Mantus facial, e aí no Mantus Start veio esse aplicador facial e todas essas outras correntes e essas opções a mais para a gente poder trabalhar de uma forma mais otimizada. Bom, o Mantus também, uma coisa importante para falar para vocês, ele vem com ou com o hack dessa maneira que vocês estão vendo aqui, ó, ou é possível também, quem, né, não, essa dúvida sempre me perguntam, viu, gente? Ai, Bianca, eu tenho que ter um hack tão grande assim, minha sala é pequena, não tenho como acomodar. Tem como o Mantus vir sem o hack, aí a empresa manda um suporte para você apoiar os dois aplicadores, para ele ficar bonitinho. Você pode colocar em cima de um outro rack que você já tenha ou no espaço que você já tenha, tá? Então é possível também ter essa opção sem o rack. Aqui eu deixei no rack pra gente ver, que fica mais fácil para vocês também, tá? Eu não lembro se tem essa pergunta, gente, mas é uma pergunta também que todo mundo faz. Como age o Mantus em cada situação? Então, para gordura, a gente sempre sabe, né, que quando a gente pensa em Mantus, vem aquela ideia de tratamento da gordura localizada. Então, o Mantus, ele faz isso muito bem. O ultrassom, ele tem esse efeito de atacar, mobilizar a gordura também, né? A gente tem a lipólise, que é o esvaziamento do adipócito, e em seguida a gente tem o encaminhamento dessa gordura para a via de excreção, que é chamado de mobilização da gordura. Então, o Mantus faz isso com a ajuda do ultrassom e com o auxílio da corrente estereodinâmica, que vai fazer uma drenagem ajudando nesse encaminhamento. Então, toda vez que a gente tiver um depósito de gordura, a ação do Mantus vai ser essa. E se eu tiver uma celulite? Não necessariamente a gente precisa ter uma ação no adipócito, né? A gente diminuindo o excesso de gordura, a gente tem uma melhor circulação entre os adipócitos e a gente consegue melhorar o aspecto da celulite. Mas a corrente estereodinâmica, ela pode ajudar muito nisso, e a fonoiontoforese também, tá? Além do efeito tixotrópico, que pode ajudar na celulite se tiver fibrose. E no pós-operatório, que é riquíssimo, o ultrassom a gente já sabe que abrevia muito o tempo de cicatrização, então quanto antes a sua paciente vier para você fazer o pós-operatório, melhor, tá? Ele tem os protocolos de segurança aqui, com doses bem baixinhas, com doses pensadas, estruturadas e sempre embasadas em literatura científica para você não errar nesse momento de pós-operatório, tá? Tereza Cristina, muito obrigada pela sua pergunta, boa noite. Olha, pergunta muito boa. Além do gel, eu posso aplicar algum produto? Pode sim, tá? O Mantus tem o programa modo combinado dispersante, que é aquele que a gente vai usar o aplicador e o eletrodo dispersivo para fazer a ionização, como a gente chama, né? Os engenheiros querem morrer quando eu falo esse nome. Mas a gente não é engenheira, né? A gente entende desse jeito. Ionização, iontoforese, eletroporação. A gente usa a corrente galvânica ou corrente polarizada para fazer isso. E tem produtos específicos para isso, tá? Tem produtos, Tereza, que você vai achar nas melhores empresas de cosméticos. Elas têm produtos, as melanges, ou os produtos ionizáveis. É só você procurar nas empresas, tá? Que elas têm, a gente já usou muitos deles, Belcol tem, Cosmobiot, Adicos, Meso, tem produtos excelentes e com um ativo que é muito coringa, praticamente todas elas vão ter com cafeína, que é o produto que a gente tem mais estudo científico, que tem ação na gordura localizada e que ajuda muito na lipólise,
tá? Então pode fazer sim, a gente passa uma camadinha do produto, passa o gel neutro no aplicador e pode fazer a sessão. Até quantas sessões podem fazer? E quantas sessões por semana, tá? Ai, gente, eu acho que é isso, tá? Emena, o nome, e a Maísa, tá? Muito obrigada pela pergunta. Até quantas sessões a gente pode fazer? Olha, não tem um limite, né? Mas a gente sabe que todos os recursos, até mesmo uma massagem manual, nós não devemos fazer sempre, né? Com a mesma frequência. Porque a gente sabe que o nosso corpo ele se acomoda, né? Na academia a gente também faz isso, né? Varia os exercícios para que nosso corpo consiga sempre ir além, e não sofrer a acomodação com o estímulo. Então a gente indica sempre 10 ou 12 sessões, às vezes até 15. Depois é normal a gente dar um intervalo, manutenção, fica daí a seu critério, tá? Por semana pode-se fazer até 3 sessões. Tá? Então, se estiver em fase de manutenção, pode fazer 1 por semana, 15 por semana, de acordo com a necessidade. Aí é a sua avaliação que vai dizer qual o intervalo que você vai dar, tá? Mas de sequência, assim, aquelas de pacote ou várias sessões, se você quiser fazer seguidas, até 15 a gente recomenda, tá? Higienização, Rafaela, muito obrigada também pela sua pergunta. A higienização do mantos, a gente faz igual com todos os equipamentos, tá? A gente vai passar uma gaze ou um papel, tá? A gente fala da gaze que ela é mais fácil, então a gente passa uma gaze no cabo. Nesse outro cabo aqui, ó, para você não ter que ficar higienizando, porque ele é um cabo que ele chama cabo traqueia, porque ele tem uma depressão aqui, ó, vocês estão vendo? E aqui pode acumular gel. E ele sempre vai encostar na pele do seu paciente, ainda mais agora, né? Que as normas de biossegurança estão ficando cada vez mais... a gente está respeitando cada vez mais por causa dessa pandemia. Então aproveita, passa um papel filme, um plástico filme nesses 2 cabos e você troca a cada aplicação. Os aplicadores não pode lavar, gente, tá? Não pode colocar embaixo d'água de jeito nenhum. A gente vai remover todo o excesso de gel até ele ficar sem nada, sequinho, sem gel. E depois a gente vai passar uma solução à base de clorexidina aquosa, que é aquela que tem uma parte de álcool e uma parte de água. Aí eu posso passar álcool 70? Pode passar álcool 70, desde que seja num borrifador, para você não jogar o álcool líquido ali em cima. Todos eles, né, ambos os aplicadores aqui, eles têm vedação, mas não é pra gente jogar o líquido por cima também, tá? Então passa com borrifador, seca bem com papel, toda vez tem que fazer isso, tá? Deixa eu voltar um pouquinho agora. Agora vocês se empolgaram nas perguntas aqui, eu vou ter que voltar um pouquinho, tá? Papada. O mantos pode usar no pós-crio imediato de papada. Olha, tem até que nos registros dos protocolos de segurança, os protocolos pré-crio e pós-crio, tá? Nós já temos em literatura científica que as ondas de choque, as ondas de ultrassom e as de ultracavitação são as únicas que podem ser feitas em seguida da criolipólise, tá? Então você pode fazer sim. Pode fazer corporal para aplicação em celulite? Pode sim, super utilizado. Também temos protocolos prontos aqui no aparelho. Já eu mostro para vocês como que a gente acessa esses protocolos, tá? Se der tempo aqui, né, pessoal? Vocês vão me avisando, né? Que eu falo, gente, vou falando, eu esqueço que tem hora que o Instagram derruba a gente mesmo. Pode ser utilizado nas mamas para as mulheres que têm adiposidade grande nessa região aqui, ó, supramamária, acima da mama, até nessa região entre a mama e o braço aqui, ó, pode usar, tá? Nós não temos estudos do ultrassom realmente na mama, tá? No tecido mamário. Como a gente sabe que o tecido de mama, ele é composto a maioria de gordura, tem também as glândulas mamárias, é um tecido bem delicado e mais específico. Então a gente recomenda fazer nessa região acima da mama,
tá? Diretamente na mama, ainda não temos estudos de segurança se pode ser feito ou não. Mas lá no protocolo pronto você vai ver também o indicativo nessa faixa aqui, tá? Na área acima das mamas que pode ser feito. Ah, sim, a Camila perguntou, né? Aplicador facial. Então, naquela pergunta que você fez, eu entendi que você perguntou da celulite pontual com esse aplicador corporal, tá? O aplicador facial, ele não é recomendado na celulite, porque aí ele não vai ter uma potência e uma área tão grande. Aí você vai cair mais ou menos no que a gente fazia antigamente, que era usar o ultrassom de uma era só para tratar regiões grandes. Não pode trabalhar com o aplicador grande mesmo, que ele vai te atender, tá? É sempre bom fazer atividade física após o mantos? Olha, atividade física é sempre bom fazer. E a gente sabe que todo tratamento de gordura localizada, seja uma massagem modeladora, uma vacoterapia, a gente deve sim incentivar a prática de atividade física. Porque quem pratica atividade física está sempre com o metabolismo mais alto. Então os resultados eles tendem a durar mais e virem de uma forma mais rápida. Porque a gente tem duas formas de tratar a gordura localizada. A gente tem redução de medidas e a gente tem a remodelagem corporal. O mantos pode te ajudar nessas duas situações. Só que se o corpo que vai chegar para a gente trabalhar não é um corpo que vai para academia, né? Não é uma pessoa que está acostumada a ter bons hábitos, ela tem gordura localizada, ela vai simplesmente reduzir a circunferência. Mas vendo a cintura aparecer, né? O corpo ficar mais modelado, isso vai ser mais difícil. Não que a gente não consiga, a gente consegue. O mantos faz tudo, tá? Ele vai te esculpir. Só que para quem pratica atividade física, isso vai ficar mais evidente, né? Os resultados vão vir em menos sessões e isso motiva a nossa paciente, isso motiva a gente que está trabalhando. Então é sempre bom sim fazer atividade física após o mantos. O pós-operatório pode ser tratado todos os dias usando mantos? Depende muito da cirurgia, depende muito da intervenção, tá? De uma maneira geral, a resposta é não, tá, Leonísia? Porque a gente tem que dar um intervalo até para esse tecido que está com um metabolismo mais lento, ele sofreu uma intervenção, então ele não é um tecido que vai responder muito bem. Se a gente tem que fazer uma ação, né, fazer uma sessão e esperar que o corpo, para a gente ver como que vai reagir, esperar o corpo reagir frente àquele estímulo e logo em seguida a gente decidir se vão ser uma vez ou 2 vezes por semana, tá? No pós-operatório é algo mais limitado, porque cada paciente vai reagir de um jeito à cicatrização. São várias lipos, né? Às vezes a sua cliente fez quantas lipos? Tem mulher que faz uma lipo por ano. Não são poucas, gente. Tem muita mulher que faz. Pessoal que trabalha com televisão, modelos, atrizes, geralmente costumam fazer muitas intervenções cirúrgicas ao ano, né? Então, esse tecido, ele já é um tecido que pode responder mais rápido, por exemplo, com uma cicatriz hipertrófica ou com uma fibrose, aderência. Então, não seria interessante você usar a eletroterapia de uma forma geral, de maneira muito seguida, tá? Então, fazer 1 ou 2 sessões por semana, todos os dias, é melhor não. Mostro no aparelho, já mostro no aparelho para vocês. Protocolo para celulite, nós temos vários aqui no equipamento, tá? No protocolo de segurança, mas basicamente a gente vai usar com 2 objetivos. Naquela celulite que é mais edematosa, que ela tem mais edema, mais inchaço, mais aspecto de celulite pela falta de circulação, e aquela celulite dura, onde a gente tem acúmulo de gordura localizada e já tem alguma fibrose decorrente, inclusive do próprio grau de celulite, né? Às vezes a gente tem uma celulite grau 1 que já apresenta uma discreta fibrose, mas geralmente essas celulites duras, elas já vão estar num grau mais avançado, grau 2, grau 3, lembra daquela classificação dos médicos franceses lá, né?
do score da celulite. Então ali a gente vai ter o modo combinado dispersante, onde a gente vai poder usar algum princípio ativo, principalmente drenante, e a gente vai poder usar o ultrassom de uma forma mais branda, né? Para quem tem muito edema, não é legal a gente colocar calor. Então o Mantos já vai trazer para você um protocolo onde o ultrassom vai estar no modo pulsado, que é para não gerar calor. E se eu tiver um modo com gordura localizada associada, o interessante é que eu ataque de uma forma mais agressiva. Então, o Mantos já vai trazer para você também um indicativo de ultrassom no modo contínuo e uma corrente que faça a drenagem também, tá? Que ajude na metabolização desse conteúdo lipídico. E tem também, por que não, utilizar o modo combinado dispersante. Então, uma dica que eu dou para vocês que trabalham com mantos, não usem só o modo combinado, gente. Olha quanta coisa a gente tem para trabalhar. Então, para celulite e para gordura localizada principalmente, se vocês conseguirem montar um programa de tratamento onde a cliente consiga vir 3 vezes por semana, vocês podem usar 2 vezes o programa Sonofases, eu ia falar do Mantos anterior, o programa modo combinado concentrado, e uma vez usá-lo no modo combinado dispersante. Então, para cada 2 sessões que você fizer do combinado concentrado, onde você vai usar só o gel neutro, você vai fazer uma com o princípio ativo. E ainda vai dar um produto para ela usar na casa dela para potencializar o resultado. De preferência da mesma linha que você está usando na sua clínica, tá? Então, o segredo é você sempre mesclar os programas. E agora, como ele tem corrente russa, você ajudar muito no aspecto dessa celulite, fortalecendo a musculatura. Porque tem muitas mulheres que eu já tratei, que eu já vi, que eu escuto as profissionais se queixarem para mim: poxa, eu tô fazendo o Mantos direitinho, eu tô fazendo radiofrequência, carboxy, vácuo, a cliente faz o home care direitinho e a celulite dela não melhora. E a gente vai ver a cliente tá fazendo tudo certinho, porque ela tá com a musculatura comprometida. Então a corrente russa vai servir pra gente, ou a BMAC, tá? Qual você preferir, para você ajudar nesse aspecto celulítico. Então pense sempre que embaixo da pele tem o músculo. Se o músculo estiver bem nutrido, isso vai se refletindo nas outras camadas. E aí você vai ver que o seu Mantos vai dar bem mais resultado do que aquele que você já está acostumado a fazer, tá? Dica de ouro. Kaila, amo Mantos também amo. Beijo para você, querida. Que bom, né? Nós amamos. Tenho aparelho e tenho dificuldade em usar terapias combinadas. Nunca utilizei o modo combinado. Olha, gente, nunca usou o modo combinado dispersante. Garota, corre para o seu modo protocolos aqui para interface funcional e acha já esse modo combinado dispersante para você usar, tá? Se você precisar de algum auxílio da nossa equipe de treinamento, é só você entrar em contato. A gente está fazendo videoconferência agora, tá? São essas fisioterapeutas, elas, principalmente nessa época, a gente já tinha isso, né? Esse apoio para vocês, esse suporte, mas agora nessa época de distanciamento social, a gente pode fazer de forma online. Você vai entrar em contato com a gente na KLD, pode entrar em contato pelo direct, que a gente te manda o contato por e-mail para você preencher e entrar em contato com o pessoal da equipe de treinamento e saber mais sobre essa videoconferência. Ali você pode conseguir programar, tá? Tem até uns videozinhos prontos de aplicação que as profissionais mandam para vocês nesse momento. Pode fazer um Mantos na mamoplastia? Pode, nessa área aqui de cima, tá? O pessoal tá pedindo aqui muito para eu mostrar o aparelho, tá? Grau de celulite. Gente, tem muita pergunta, tá? Não sei se vou conseguir responder todas. Até legal usar também a corrente russa para finalizar após o ultrassom, sim. Ó, vou virar vocês aqui pro Mantos, tá? Não vai cair aqui, gente? Ó, alguém pode liberar aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Porque vai aparecer mais um Mantos do que eu agora, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui na tela como que a gente faz, ó, tá? Eu vou pressionar essa flechinha aqui pra cima ou pra baixo, tanto faz.
aqui é uma roda, tá? Imagina que tem uma roda aqui, ó, e ele vai girar todas as opções do menu. Então, a gente pode usar ultrassom, a corrente, todos os modos aqui que eu falei pra vocês, ó. Então, a gente vem aqui nesse modo e pressiona o Enter. A gente vai ver, vocês estão enxergando a tela, pessoal? Tá? Tem corrente russa sim, Monique, tem corrente BMAC, tá? Tem todas as correntes aqui para fortalecimento. Então, o modo combinado concentrado, o modo independente estéreo drenagem, gente, né? Faltou aqui, ó, eu falar para vocês, é tanta função que esse Mantos tem. Ele pode fazer também o modo da estéreo drenagem, que é a utilização somente do aplicador sem ultrassom para fazer a drenagem. O dispersante, o modo independente, onde funciona só ultrassom, o modo independente estimulação elétrica, que você vai usar só as correntes aqui através desses canais que eu mostrei para vocês no comecinho. Modo independente ultrassom e estimulação, que é aquele que eu falei para vocês também. Ultrassom em um local e as correntes em outro local, tá? De forma simultânea. E aí, ó, através da tecla Enter, você pode selecionar o modo que você quer trabalhar. Ah, e se eu não sei programar, eu quero ver uma sugestão. Então, a gente acessa aqui, ó, interface funcional. Pressionando Enter, gente, ó, eu vou só pressionar o Enter. É a nossa KL-DET aqui, ó, vai vir aqui, nossa modelo. Ela vai vir aqui e aqui, ó, na tela, ele vai te dar as instruções, ó. Utilize as teclas do aplicador para selecionar a região e os protocolos de tratamento. Então, eu seleciono o local do corpo ou da face que eu quero trabalhar e ele vai me dar uma lista de protocolos todos prontinhos para eu utilizar. Vale lembrar, gente, e mandar um beijo, um abraço e um aplauso para a nossa equipe de engenharia, porque essa boneca, tá, virtual aqui, ó, ela foi desenvolvida dentro dos laboratórios KLD, tá? Se a gente abrir o aparelho da KLD, não tem nenhuma tina lá dentro, tá? É a gente que faz tudo. Então, esse software foi desenvolvido pela nossa equipe. Então, é personalizado, tá? É 100% nacional. Coxa, abdômen. Vocês perguntaram bastante de mama, né? Ó, estão enxergando bem? Tá dando pra ver bem? Porque pra mim aqui tá meio branco, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver os detalhes aqui da região que tá selecionada. É a região aqui supramamária, tá? Que é a região da mama que pode fazer. Região da face, região da papada, ó, a bonequinha levanta o rosto pra gente ver, gente, ó. Tá? Aqui essa região também, ó, uma região super legal que dá pra usar o aplicador grande, dependendo do tamanho da nossa paciente, tá? Se couber esse aplicador aqui, não ficar nenhuma face desse alumínio do transdutor para fora em desacoplamento, a gente consegue usar, senão a gente pode usar o aplicador menor, tá? Como vocês perguntaram de celulite, ó, vamos lá para um protocolo de celulite, eu vou mostrar para vocês, ó. Região dos flancos, aqui no culote, até um pouquinho mais para baixo, na lateral da coxa. Região de braço lá em cima, glúteo, pronto, cheguei no glúteo. Se eu pressionar o Enter aqui, ó, tem uma lista de protocolos, gente, ó. Eu acho que não dá para enxergar, mas eu vou ler para vocês. Dá para eu ler? Dá tempo? Celulite flácida, celulite compacta, edema proteico. Olha que rico esse protocolo. Vocês sabem o que é edema proteico, gente? É aquela fibrose que a gente acha que é fibrose, que apareceu ali na nossa paciente de pós-operatório, de pós-enzimas ou outros procedimentos injetáveis, hidrolipoplasia. Pode aparecer um aspecto durinho ali, igual da fibrose. Só que com 7 dias ainda não tem fibrose,
né? Não deu tempo ainda de cicatrização para ter. É um edema proteico, onde a proteína está fora do vaso, era para ela estar dentro do vaso. Mas como está tudo estagnado ali pela intervenção, a proteína não está dentro do vaso, está fora. Então, ela dá essa ideia de fibrose. Então, o ultrassom é extremamente eficaz, porque ele é super bem absorvido por proteína, lembra? Então, esse protocolo pronto, ó, de edema proteico a gente pode usar. Fibrose, flacidez muscular em 3 graus, e o protocolo já está pronto. Gordura localizada compacta, gordura localizada flácida, pós-operatório recente, pós-operatório tardio, reabsorção de hematomas, um programa para fonoforese, eletrolipólise e analgesia e relaxamento, tá? Tem também. Então, por exemplo, aqui, ó, celulite flácida. Pressiono o Enter e ele vai me pedir aqui, ó, tá? Nessa outra imagem que apareceu aqui. Programar a espessura da gordura. Junto com o Mantos acompanha um adipômetro simples para vocês, tá? Caso você não saiba mensurar a quantidade de tecido que tem ali, utilize o adipômetro e ele vai te dar uma ideia de quanto de pele e gordura e músculo e do que você for trabalhar o ultrassom vai atravessar, para ele poder calcular para você a dose do ultrassom, tá? Então você vai escolher, ó. Ah, minha paciente tem 2 centímetros. O adipômetro te dá a medida em milímetros, então você vai colocar aqui, ó, 20 milímetros, que é igual a 2 centímetros. Certo? E aí pressiono o Enter. Ele me dá aqui um resumo do que ele programou para mim. Ele me programou aqui um ultrassom na intensidade de 1,8 watts por centímetro quadrado. Uma frequência no pulsado, lembra que a celulite flácida traz o pulsado. 40% de ciclo ativo, que isso vai significar que ele não vai aquecer muito. Tipo de corrente, iontoporação, que é essa corrente especial, exclusiva do Mantos, que é uma corrente de iontoforese. E as especificações da corrente, aqui ó, frequência portadora, frequência de modulação, o ciclo dela, tudo vai estar aqui. Eu confiro tudo isso. Ah, mas olha, ele me deu 15 minutos, eu precisava de 20. Não tem problema. Você pode selecionar esse protocolo aqui, ó, no Enter. E aí você pode, assim que terminar, ó, eu fiz uma coisa errada aqui, tá? Eu liguei o aparelho sem gel para mostrar para vocês. Aqui você vai ficar de olho no temporizador. Acabou esse tempo, você pode trabalhar por mais 5. Se você preferir, você volta lá no timer, cancela, volta lá no timer e corrige o tempo, tá? Do equipamento. É possível também. Então, ó, você aqui tem a polaridade do aplicador, a temperatura do seu aparelho, não é da pele do paciente, e a dose da corrente que a gente vai ministrar, tá? Eu vou sair aqui dessa tela, porque a gente não deve, né, ligar o ultrassom sem o gel, que a gente queima o cristal. Não foi só para mostrar para vocês. Tudo bem, gente? Alguém com alguma dúvida dessa aplicação? Após a aplicação, a Rafaela perguntou, após a aplicação de enzima, quantos dias pode usar o Mantos? Então, no mínimo 24 horas no intervalo, tá? Então, dependendo da enzima, dependendo do ativo que foi colocado nessa intradermoterapia, ele vai ter que respeitar talvez um intervalo até maior, tá? No mínimo 24 horas para você usar o Mantos. Então, gente, como nós vimos aqui, ele tem muitos protocolos ali de segurança que a gente fala, porque são programações que já estão programadas, são programações que já estão programadas, né? Lógico, são programações que já estão prontas. E muita gente que já trabalha com ultrassom já fala, mas esse protocolo é fraco para mim. Então, a intenção de ter esses protocolos aqui é que tem um guia. Não trabalho com pós-operatório faz tempo, deixa eu ir lá ver se está certo, tá? Vira para vocês um manualzinho de consulta, tá? Porque o ideal é que vocês façam protocolos muito melhores do que esses que estão aqui,
tá? Isso é só para dar um norte, para ajudar vocês e para economizar um tempo. Rafaela perguntou mais uma coisa interessante aqui sobre a dose, é de acordo com o paciente? Essa dose do modo combinado dispersante, não, tá? Essa dose é de acordo com um limite que a gente pode dar de miliamperes versus o tamanho do eletrodo. Como aqui o nosso eletrodo é móvel, porque você vai mover ele juntamente com o ultrassom quando você estiver aplicando a técnica, a gente já meio que calculou isso para você. Tem uma apostila que vai junto com o equipamento que mostra para você isso, tá? Eu vou falar para você. A dose ela vai ser no máximo até 15, 20 miliamperes, tá? Depois disso, mas a minha paciente não sentiu formigamento. Pode ser que nessa corrente do modo dispersante, como ela é uma corrente diferente da outra que faz drenagem, não é todo mundo que sente mesmo e não tem problema, tá? Pode ser que ela não sinta formigamento, mas sinta calor, sinta um incômodo no local, sinta uma leve sensação de coceira. Tudo isso são sintomas da corrente polarizada. Se tiver muito forte ou se estiver ficando muita hiperemia na pele, a gente tem que diminuir. Então aqui nós não esperamos a nossa paciente sentir, tá? A gente vai até esse limite que pode e depois a gente para de subir a dose, tá? A Amanda também perguntou uma pergunta excelente. Posso ligar o Mantos, né? Devo ligar o Mantos com o aplicador na pele do cliente já? Ou passo o gel no aplicador? Você pode, Amanda, passar o gel no aplicador ou o gel na pele do seu paciente, tá? Isso indifere. Mas quando você pressionar o start, você já tem que estar com o aplicador na pele dele, tá? Porque assim que a gente pressiona o start, a dose de ultrassom ela já vai ser liberada, o ultrassom começa a funcionar. É só a dose da corrente elétrica que a gente ministra depois, porque não tem como nós programarmos antes, tá? Então depois você vai dar a dose da corrente. Mas lembre sempre de ter o aplicador acoplado, ou seja, em contato com a pele e já com a quantidade de gel e com o gel adequado. Qual a melhor corrente para alívio de dor? Aqui no Mantos a gente tem a BMAC e tem algumas modulações da corrente russa também, tá? Mas aqui no Mantos a BMAC tem vários tipos aqui, duas programações dela prontas, da BMAC, e uma que os parâmetros estão todos em aberto, estão livres para você programar. Então, essa daí eu indico melhor para você, tá? Para alívio de dor. Caso você queira em alguma região do corpo específica, você viu que ali nos protocolos prontos também tem algumas sugestões já para alívio de dor. Então, se você quiser também, você pode selecionar lá na interface funcional. A Leonísia perguntou pra gente também, posso colocar a intensidade da corrente combinada até quanto? Da corrente estereodinâmica, que é a corrente despolarizada, que vai fazer a drenagem, a gente respeita a sensibilidade do paciente e o relato dele, tá? Tem pessoas que vão suportar mais dose, tem pessoas que vão suportar menos. Então, mas como que você vai saber, né? Para não perder eficácia, porque, né? Posso colocar pouco, mas também não posso colocar exageradamente. Então, a partir de 7 ou 8 miliamperes, o paciente já começa a sentir aquela sensação de formigamento. O que ele tem que sentir? Uma sensação clara e agradável de formigamento. Você começou a ver que ela está querendo contrair o abdômen, né? Ela está lá assim, relaxada, mas com a respiração presa. E você vê que a dose está muito alta, então tem que diminuir um pouquinho, tá? Se a gente começa a ver contrações musculares e há um desconforto por parte do paciente, tem que diminuir. E o ideal é que você vá aumentando a cada sessão. Minha paciente suportou 7 miliamperes na primeira sessão. Na segunda sessão eu já começo com 10 miliamperes, que é para não haver acomodação, né? Para o corpo já não se acostumar com esse estímulo mesmo, para a gente sempre ir conseguindo evoluir, tá? Mas no ideal não é aumentar muito não. Depois ela pode ficar com dor abdominal, tá? Temos mais perguntas? Vou ver se eu consigo puxar aqui do Stories, gente, perguntas que vocês fizeram, tá? Eu acho que eu já respondi todas as perguntas.
de vocês. Muitas que mandaram pelo Stories, mandaram aqui também agora durante a live. Nós temos tempo ainda para mais perguntas. Pessoal, podem perguntar mais. Enquanto vocês não perguntam nada, eu vou dar uns recadinhos aqui também para vocês, tá? Quem assistiu essa live vai mandar uma mensagem no direct aqui da KLD e a gente vai mandar para vocês a apostila de treinamento com toda a teoria sobre mantos, com tudo que ele faz, com todos os detalhes, ensinando vocês a programar, acessar a interface funcional. Quem tiver curiosidade de ver mais detalhadamente a aplicação do mantos, os vídeos de aplicação, vai no YouTube, tá? No canal da KLD Biosistemas no YouTube e procura por mantos ali, tá? Eu creio que tem até um vídeo dos mantos anteriores, tá? Das versões anteriores do mantos. Então vocês vão conseguir ver com mais detalhes. Se ficarem com dúvida, podem perguntar depois que terminar a live também, tá? A Monique tá perguntando aqui pra gente, onde fica a corrente russa? Olha, Monique, você vai vir aqui, ó, no modo, tá? Modo. Pressiona o Enter aqui e aí você vai ver todos os modos que ele dá. O modo independente de estimulação elétrica é onde estão todas as correntes. Aí você salvou esse modo, você vai lá na corrente, ó, parâmetros da corrente. Quando você for ajustar, assim que você pressionar o Enter e entrar nos parâmetros da corrente, já vai vir uma setinha para você aqui na tela, ó. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para vocês verem, ó. E aí você vai pressionando, pressiona o Enter novamente e vai pressionando para cima ou para baixo, dependendo de onde estiver salvo aqui. Ele salva sempre a última programação que a gente fez, tá? Então, ó, BMAX, sensorial, motora, corrente russa, ah lá, achei a corrente russa. Então, a gente pode mexer no exercício e a frequência portadora, modulação e ciclo já estão programados aqui na corrente russa, que eles são parâmetros fixos, tá? Antes da aplicação do manto, sobre a preparação da pele, o que é indicado? Se você estiver fazendo o modo combinado dispersante, onde você pretende colocar princípios ativos, o ideal é que você faça uma esfoliação leve. Um esfoliante físico, geralmente semente de uva, semente de damasco. Tem algumas empresas que fazem alguns higienizantes, esfoliantes, que eles já vêm com higienizante. Então você esfolia a pele, depois borrifa a água e seca com uma gaze, tá? Então você afina essa camada epidérmica para penetrar mais o ativo. Se você for fazer o modo sonofases, desculpa, gente, de novo falei sonofases, o modo combinado concentrado, que é com a corrente estereodinâmica, você não precisa esfoliar. Se você quiser também, não vai ter problema, vai fazer mal, tá? Pode esfoliar também. Sobre a eletrolipólise com eletrodos, tá? Tem até um artigo, Rafaela, que fala sobre a comparação da eletrolipólise feita com os eletrodos transcutâneos e com as agulhas, tá? É um artigo só, gente, que tem, mas é um artigo que foi feito em pesquisa de campo, um estudo clínico. E aí o autor compara as duas formas e não há diferença significativa entre as duas. Tá? Então você pode usar a eletrolipólise com eletrodos da mesma forma que você utiliza com agulhas, respeitando sempre a distância entre os eletrodos, sejam elas as agulhas ou não, tá? É uma distância de mais ou menos uns 2 dedinhos. Outro dia a gente colocou, tá? No Instagram, se você der uma olhadinha aí aqui no Instagram da KLD, a gente colocou um vídeo, até mostra a distância correta em centímetros, de quanto você deve posicionar as agulhas e os eletrodos também, tá? Você vai ter aqui 3 canais para trabalhar, então você vai conseguir trabalhar algumas áreas mais focadas por causa dos canais.
Foi, você viu, né, o vídeo? Ah, então, a Rafaela viu o nosso vídeo. Você que não viu, pode ir lá também no feed e ver. São 5 centímetros, isso mesmo, de distância entre uma agulha e outra ou entre um eletrodo e outro, tá? Lembrando que se você for fazer com agulha, higienizar muito bem a pele, pode passar até essas soluções de clorexidina ou de outros antissépticos, tá? Tem algumas também que já são prontas, algumas soluções prontas próprias para a pele mesmo, antes de microagulhamento ou outros procedimentos invasivos. Tem até álcool 70 a gente passava antigamente, antes de colocar a agulha. Se for eletrodo, pode fazer uma asepsia também, e lembra sempre de colocar o gel neutro, tá? Passa uma camada bem fininha de gel neutro e depois posiciona os eletrodos, prende bem eles ali, e a aplicação ela vai durar 60 minutos, tá? Com eletrodos de silicone e carbono ou com agulhas, certo? E aí, pessoal? Acabou já nosso tempo? Eu esperando mais perguntas aqui. Olha, eu vou me despedindo de vocês antes que o Instagram derrube a gente, tá? A live, então, vai ficar salva por 24 horas aqui no perfil da KLD para vocês. Convidem as pessoas para vir assistir a live. Quem perdeu, ela vai ficar salva aqui. Não se esqueça de mandar a sua mensagenzinha no direct, tá? Quem ficou com alguma dúvida que eu não respondi aqui, pode perguntar no direct da KLD e pode me perguntar também no meu Instagram pessoal, tá? É @biancalongo com 2 L's, tá? Quem quiser me seguir por lá, entrar em contato comigo, perguntar, tirar dúvidas, eu vou ficar muito feliz. Estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela audiência, pela paciência de ter ficado aqui até o final. E eu que adorei estar com vocês, viu? Obrigada, viu, Amanda, Tereza, Rafaela, que participaram. Tchau, gente, até a próxima live. Um beijo!